Olá, esse é o Pode Ver, podcast da Câmara Municipal de Cascavel, em parceria com a Fundetec, gravado no estúdio de podcast da Estação da Inovação Hub One. O nosso convidado de hoje é o vereador Everton Guimarães, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Bem-vindo, vereador, e obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão nos acompanhando. Everton, para o pessoal entender, você é o presidente da Comissão, né, de Defesa dos Direitos do Consumidor. Então, hoje a gente vai explicar um pouco melhor como é que funciona essa comissão, né, e quando que as pessoas podem também procurar. Queria que você começasse falando um pouco para a gente como que é a comissão, que trabalho cabe a essa comissão. Sim, quando nós sentamos lá atrás, né, eu me coloquei à disposição desta comissão, até por ser advogado e por entender um pouco dessa logística, né? E por sempre gostar de defender muito o consumidor, né? Nós vemos hoje em muitos lugares o consumidor sendo lesado e ele não tem aonde ir, ou ele não tem informações de onde ir. E nós também vemos que muitas pessoas não querem ir no Procon, não querem perder tempo, acham que vai ser uma perca de tempo, que vai demorar, e não é assim, né? Então, hoje, nós, como Defesa do Consumidor, registro aqui também que são membros o Dr. Lauri, outro advogado, e o vereador Mazzucci, que também são membros junto comigo, que nós fazemos esse trabalho. Se alguém tiver algum problema, foi comprar algo, estava com defeito, ou até alguns dias atrás nós recebemos uma denúncia, mas aí a gente viu que não batia em relação a itens no mercado, às vezes que não está bem certo a descrição. Tudo isso a gente vai verificar para poder dar um suporte para o consumidor, que muitas vezes ele fica à mercê, né? Ele vai ali, reclama para o gerente fala, não, é assim mesmo e acabou. E aí ele para por ali. Então, nós estamos aqui para dar um suporte para todos os consumidores, para eles não serem lesados. Entendi. E a comissão também, ela é mais uma ferramenta que as pessoas têm junto com o Procon, com a Justiça Comum, né? E as pessoas podem procurar tanto em casos que envolvem prestadoras de serviço, né? Um caso que eu lembro também que a Câmara atua bastante essa questão da acessibilidade, né? Também. Das empresas que precisam oferecer, tempo de fila, né? Também tempo de fila também muito, em banco a gente vê muito isso, né? E assim, mais uma ferramenta, é isso que você disse, mais uma ferramenta além do Procon, né? Então, se a pessoa às vezes não quer, às vezes está na Câmara de Vereadores, socorre a Câmara de Vereadores. Porque nós somos a voz do povo, nós precisamos defender o povo. E aqui no Código de Defesa do Consumidor, mais específico, estamos para defender o consumidor, né? Aquele que foi lesionado, aquele que às vezes é hipossuficiente, que não sabe, que não tem hoje meios para ir atrás dos seus direitos, até na justiça, nós conseguimos encaminhar, dar os primeiros passos para ele. Entendi. E esse ano, um assunto que ficou muito em evidência, com certeza, talvez seja na história da Comissão de Defesa do Consumidor, um dos que mais teve evidência junto ao público, foi a questão da Copel. As reclamações que a população fez, muitas pessoas fizeram com relação aos valores das contas que subiram de repente, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi que esse assunto chegou na comissão, de que maneira que ele chegou na comissão. Eu não esperava trabalhar tanto nessa comissão tão rápido, né? Uhum. Logo no início ali, de fevereiro para março, já começou alguns indícios. Aqui também tem que parabenizar a comunicação da Câmara de Vereadores, que também agiu, já me informou. A imprensa, então começou na imprensa, a comunicação da Câmara também nos informou, olha, está acontecendo isso, Everton, eu falei, já estava a par um pouco, e aí a gente marcou uma audiência pública, juntamente com o presidente da casa, para a gente debater sobre isso, porque não era algumas reclamações, começou a virar um bolo de neve, tinha algo de errado mesmo, quando você via que uma pessoa pagava R$200 e trocou o medidor, começou a pagar o dobro, o triplo, muito mais. Eu apresentei uma conta ali na reunião pública agora, porque ainda tem alguns problemas, já não é igual antes, mas ainda tem alguns problemas, que a pessoa pagava R$300 e veio 5 mil. Nossa. Então, assim, um erro muito grande. Então, a gente reuniu a comissão, marcamos essa audiência pública, a população veio, né, participou, trouxe a conta de luz, mostrando, provando que estava errado. Nós conversamos também com o Procon, com o Dr. Lucas Fracaro. Só nesse ano tinham mais de 90 reclamações, janeiro, fevereiro e março, em 3 meses. 90 reclamações, e é muito alto isso. Visto que
Nem todos vão, aquilo que a gente disse. A pessoa não dá bola. Muitos olham ali e falam, sei lá o que aconteceu, olha, gastamos mais. Mas aí daqui a pouco, quando começou a movimentar, começou a aumentar cada vez mais. Então, junto com também o PROCON, com o executivo, a gente fez audiência pública, chamou os dirigentes da Copel que vieram ali para a gente debater e ver o que era. O que a gente ficou um pouquinho assustado no início a Copel disse que não tinha problema. Isso que deixou a gente amedrontado. A gente conversou com eles agora na reunião pública, dizendo que seja mais humano, mais transparente. Olha, vamos verificar. Mas não tem problema. Nenhum problema. Até que a imprensa conseguiu ir numa casa que estava fechada e provar que numa casa fechada, após a troca do medidor inteligente, triplicou com a casa fechada. Aí que ela disse, não pode haver alguns erros. E depois foi constatado que houveram inúmeros erros. Porém, a Copel ela fez um trabalho mesmo de investigação, de ver o que estava acontecendo. Nos medidores inteligentes, foi feito perícias em vários lugares do Brasil e não foi constatado nenhum erro no medidor. Porém, na hora de trocar, de instalar o medidor, teve o erro. Um erro humano de leitura do número. Então, esse foi o erro. Ainda em paralelo a isso, o Ministério Público, com a doutora Larissa, está tentando uma aferição diferente. Fazer uma amostra, levar esse aparelho em um outro lugar diferente para fazer a amostra. Ela está vendo lá se consegue, para daí também ter uma coisa mais real, né? Ou, vamos dizer assim, mais individual. Né? Que nós possamos fazer, o Ministério Público, defendendo a população, faça a aferição também do medidor inteligente para verificar mesmo se não tem nenhum erro. Mas, a princípio, a Copel fez as perícias e não tem erro. O erro era na instalação, na hora de colocar o número. Eles estavam colocando errado. Né? Então, a gente deu esse prazo de 90 dias, diminuiu mesmo, realmente muitos erros foram corrigidos, mas ainda existem alguns erros pequenos que eu acho que dá para ir com o tempo consertando, conversando. Então, por isso que é muito bom também conversar com a população. Não parem de reclamar, não parem de vir conversar com a gente, seja na Câmara de Vereadores, seja no PROCON, seja na própria Copel, mas eu indico que seja no PROCON ou na Câmara de Vereadores, para que a gente continue insistindo para que melhore o serviço. A Copel foi privatizada, a gente sabe disso, e eu acho que leva um tempo também para eles darem conta do trabalho. Né? Eles ainda estão tentando dar conta do trabalho. A gente ainda sofre um pouco na cidade. Ontem mesmo eu estava no clube e lá na região de São Cristóvão todo ficou no apagão. Né? Por uns 40 minutos ali ficou no apagão. E tem sido constante esses apagão. Então eu acho que eles ainda estão tentando melhorar o serviço a cada dia e só precisam ser mais transparentes com a população. Tem erro. Tem um erro, a gente vai melhorar. Isso deixou a gente um pouco frustrado quando a gente iniciou as conversas, né? Porque para nós a gente entendeu um pouco mentira, né? Sim. Não tem erro, mas depois tinha e a gente viu que tinha. Então, isso também gerou um pouquinho de... E no final das contas, vocês conseguiram algumas mudanças de postura deles, inclusive de colocar até funcionário da Copel ali no PROCON para atender diretamente a população. Então, eu queria saber, na sua avaliação, você acha que o que vocês conseguiram com a Copel de mudança de postura é satisfatório? A Copel acabou respondendo à altura o que era necessário para poder atender? Muito, muito. Ali eu vi mesmo, nos primeiros meses de mandato, como a atuação de vereadores pode impactar na vida da população, né? Porque senão ia ficar aquele diz que me diz que ninguém ia fazer nada ou demorar meses, anos para ser tomada uma atitude. Talvez uma ação civil pública pudesse demorar, mas não. Todos os encaminhamentos que nós fizemos na audiência pública, e isso é bom registrar, foram feitas, foram atendidas pela Copel. Nós pedimos que os medidores inteligentes não fossem aferidos mais, não fosse aferido a conta pelo medidor inteligente, mas pelo leiturista. Eles retomaram com o leiturista, eles voltaram à Câmara a dizer que não tinha mais problema, a gente ainda pediu que continuasse com o leiturista, e ainda hoje eles estão com o leiturista na rua. Então eles hoje estão fazendo a leitura pelos dois jeitos, pelas duas maneiras. O leiturista faz, em loco, e o medidor inteligente faz também. E com isso eles estão conseguindo bater e ver, não tem problema, não está tendo erro, está dando a mesma leitura. Então a gente pediu ainda que continue até terminar os 100% das instalações. E aí também é bom a gente prestar muita atenção. Quando voltar para a leitura com o medidor inteligente, nós estaremos atentos. Como é que fica, né? Vamos ter que ficar atentos. Porque se voltar o erro, teremos que conversar de novo. E nem que volte de novo com a leitura, o leiturista na rua, mas até eles acertar. O que não dá para aceitar é a população pagar mais do que deve. Isso não é aceitável.
E isso que nós cobramos desde o princípio. Mas eu acho que ficou muito satisfatório, eu acho que nós conseguimos trabalhar bem, né? Também agradecer aqui o MP, né? A doutora Larissa trabalhou muito bem junto com a gente, o PROCON também. Então, quando esses órgãos trabalham para o bem da população, sem ego, sem politicagem, mas querendo mesmo fazer o bem pela população, a gente vê que cada um consegue cumprir bem o seu papel. Everton, acho que uma coisa que é interessante que você comentou é que a própria audiência pública, ela foi uma audiência de muito resultado, né? Porque a gente vê que às vezes as pessoas pensam, por que eu vou numa audiência pública? Ou, é a minha conta, como você comentou, né? A minha conta subiu, às vezes eu me endivido naquele mês, né? Mas a gente viu na audiência que estava lotado. Inclusive, a Copel disponibilizou pessoas ali na Câmara mesmo, né, para ir começar atendendo. Então, você vê que essa mobilização da população, né, junto com os órgãos fiscalizadores, ela dá resultado, né? Então, eu acho bastante importante a gente destacar essa questão coletiva, né, que é a comissão, quando recebe uma reclamação, 2 reclamações, 90 reclamações, sei lá quantas mensagens de WhatsApp que vocês receberam, começa a ver, poxa, a gente tem um problema coletivo, né? E começa a tentar procurar uma solução, assim. Então, a gente percebeu também que a audiência pública, essa mobilização de vários órgãos ajudou bastante, né? A resolver. E é isso mesmo. Quando a gente acha que o problema é só aqui meu, eu vou pagando aqui um pouco mais. Não é assim. Reclama, busca os seus direitos, porque daí o que aconteceu? Começou a somar, e aí a gente começou a entender, peraí, é um problema da coletividade, não é problema só de um. É isso que também a população tem que entender, né? Que às vezes parece que é só de... Se uma pessoa tivesse reclamado da conta, poderia ser aquilo que a Copel disse. Que era, olha, era o ar-condicionado, nós estamos no calor. 2, talvez. Quando começa a triplicar, a muita gente reclamar, aí a gente entende, é um problema da coletividade. Muita gente está sendo lesionada, não é normal, né? Então a importância disso, as pessoas não acharem que não vai dar nada. Vai dar sim, se todos somarem forças, se todos buscarem seus direitos, sim, nós vamos fazer mudar, porque senão hoje muitos estariam pagando um absurdo, né? E até resolver o problema ia demorar muito, né? E acabou que a Copel acabou não sendo cobrada só por essa demanda, né? A comissão aproveitou e também cobrou outras demandas das pessoas da zona rural, principalmente, com questão de ligações, né? De problemas de quedas e falta de fornecimento de energia. E aí foi uma ocasião em que todas essas questões vieram à tona, não só do pessoal da cidade, que tem um medidor, como o pessoal da zona rural também, não é? Da zona rural, a Copel já tem um canal específico para eles. E mesmo tendo um canal específico, ela ainda não consegue ser eficiente. Se nós pegarmos ali indo para Toledo, perto de Cidade de Alvorada, da menina que perdeu toneladas de peixes, ela ficou quase 24 horas esperando. E lá, quando ela manda a mensagem no aplicativo, tem que ela é proprietária de vários açudes. Então, ali já poderia se dado uma prioridade. Não foi dado. E é isso que nós pedimos também na audiência pública. Quando você vê que é um produtor rural, alguém que vai perder muito dinheiro se ficar parado, tem que ser emergente, tem que ser já. Uma coisa é nós aqui, ficar sem luz dentro de casa. Beleza, é ruim. Mas para o produtor, além de ruim, ele está perdendo muito dinheiro. E isso pode ser irreparável. A menina lá está com dificuldade de se levantar. Então, isso que eu falei mais uma vez ali na reunião pública. Eles precisam de mais humanidade dentro da Copel. Olhar para cada um não só como uma cifra de dinheiro. Olhar para cada pessoa como uma pessoa que está ali trabalhando, uma pessoa que está utilizando do serviço, um consumidor mesmo. Né? Então é isso que faltou. A gente também chamou atenção para isso, esperamos que melhore isso também, os diversos apagões e todas as questões aí que eles estão se adaptando. Acho que pode melhorar o serviço e a gente espera que melhore. Né? Mais um ano aí, a gente não tenha mais tantas reclamações que ainda continuam aparecendo da Copel. O Everton, e além, né, dessa questão da Copel, como você disse, outras demandas podem ser encaminhadas para a comissão, né? Como é que as pessoas encontram vocês? Isso, pode acessar ou na rede social, né, minha mesmo, Everton Guimarães, lá no Instagram, ou podem entrar em contato com a Câmara de Vereadores mesmo, que vai ser direcionado para o nosso gabinete, ou pode vir pessoalmente ali, gabinete 33, pode fazer denúncia do que for, a gente vai dar atenção, a gente não vai ficar quieto, a gente vai atrás, mas tem que ter fundamento, né? Às vezes aparecem algumas coisas que a gente vai atrás, não tem fundamento, mas aquilo que tiver fundamento, a gente vai atrás e vai lutar, porque é isso que a comissão tem que fazer, lutar pelo consumidor.
Tá certo. Muito obrigada, Everton. Acho que é importante a gente reforçar, né, que todas as comissões, as pessoas podem procurar diretamente os vereadores, né, que talvez elas tenham mais proximidade, mas podem ligar na Câmara também, pedir para ser encaminhado essa reclamação, trazer a documentação referente à denúncia, né? Mas a gente agradece que você esclareceu um pouco melhor esse assunto, agradece seu trabalho também durante esse ano. Acho que a Câmara ganhou muito, né, ao pegar essa pauta e mostrar para a população que está ali trabalhando bastante. E queria agradecer sua participação novamente e agradecer ao Walter também, meu colega. Agradecer a participação aqui e para falar de um tema muito positivo, né? Às vezes a gente tem tantas polêmicas no meio legislativo e tal, e como foi bom trabalhar uma pauta positiva, que fez bem para a população. Mudou a vida das que a gente pessoas. conseguiu reverter numa pauta que era negativa, que estava difícil para as pessoas, e a gente pôde melhorar. Porque hoje eu tenho a plena certeza, a pessoa que está lá na região norte, a pessoa que está num lugar muito afastado de Cascavel, que às vezes não mal consegue pagar a sua conta de luz ali, que era R$70, R$80, 100, e aí quando dobrou, a dificuldade dessa pessoa. E a gente conseguiu reverter isso, conseguiu ajudar ela muito mais. E, vereador, uma coisa que eu acho muito importante para a população perceber, que às vezes as pessoas têm uma ideia, uma ilusão, né, de que o vereador só trabalha naqueles horários da sessão, na segunda-feira de manhã, na terça-feira à tarde. E no resto do tempo, mas as pessoas não sabem que os vereadores estão trabalhando aí 24 horas por dia, todos os dias da semana, atendendo demandas, e mostrar que Câmara Municipal não é só votar projeto, né? A Câmara Municipal ela é o elo entre a população e a sociedade toda, né? As empresas, o governo, a administração pública, né? A prefeitura. Vai muito além, vai muito além. Né? Tem vezes que durante a semana você está 2, 3 noites fora de casa. Né, em reuniões, conversando com a população, associação de moradores, final de semana. Hoje nós temos pastoral política, temos toda a questão aí dentro da igreja que estamos trabalhando no sábado, no domingo. Então, vai muito além da segunda e terça. Legal, vereador. Muito obrigado mais uma vez. Né? Estamos encerrando já o nosso podcast de hoje. Agradeço, o senhor é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Lembrando que o nosso podcast é gravado aqui em parceria com a Fundetec, né, na Estação Tecnológica Hub One.